Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus. Estamos juntos mais uma vez. Sejam bem-vindos ao nosso Momento Sublime. Hoje eu quero falar sobre uma vitória que o Senhor Jesus Cristo garantiu para nós durante a vida de peregrinação que nós teremos nessa vida, que é a vitória sobre o inimigo das nossas almas. Aquele que nos afronta, aquele que tenta a todo instante nos derrubar, nos envergonhar, usa o pecado como moeda, valorosa para convencer o homem a pecar, usa todos os recursos que tem, mas a palavra de Deus promete vitória àqueles que confiam e se seguram nas mãos do Senhor. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3, ele diz assim: mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. Então, o maligno é afoito, está atuando, está agindo mais do que nunca, mas Deus continua sendo fiel para com os seus filhos. Ele prometeu livramento, ele prometeu proteção, ele prometeu cuidar e guardar, e ele continua sendo fiel. Ele continua sendo fiel. Então, o inimigo constantemente tenta tirar a nossa paz, tenta roubar a nossa alegria, ele tenta impedir o nosso testemunho. Ele faz isso. Ele sabe que ele não pode mais contra a nossa alma. Ele sabe que não pertencemos mais a ele. Ele sabe que não tem mais direitos sobre nós. Ele sabe disso. Agora pertencemos ao Senhor Jesus Cristo. Somos responsabilidade de Deus. Ele cuida de nós. E o inimigo sabe disso. Ele sabe disso. Mas por que ele continua tentando nos derrubar? Ele sabe que não pode nada contra nós, mas ele sabe que pode atrapalhar o nosso testemunho. Existem pessoas que ainda estão nas mãos dele, nas garras dele, e que nós estamos evangelizando, que nós estamos tentando levar para a igreja, que nós estamos falando sobre a verdade que liberta. E ele sabe disso. Então ele não quer perder aquelas pessoas. Ele não quer ser destronado do seu reino naqueles corações. Então, por isso, ele atua do lado de cá. É uma luta preventiva. É verdade, tá? Então nós precisamos continuar confiando no Senhor. No início do meu ministério, havia na minha igreja uma senhora deficiente visual de nome Leonilda. Ela tocava piano, ela trabalhava lá no Instituto Benjamin Constant, lá no Rio de Janeiro. E depois que ela começou a frequentar a igreja, ela começou a levar pessoas que estavam internadas lá, que moravam com ela lá, que estudavam com ela no Benjamin Constant, e levar para a igreja. Então, domingo pela manhã, era muito comum um ponto de ônibus em frente à igreja, vindo do Rio de Janeiro, ela descer do ônibus e uma fila de cegos, 2, 3, 4, 5 cegos, cada um na mão, segurando o ombro do da frente e atravessando a rua, e Leonilda levando aquelas pessoas, entrando no pátio da igreja, e era uma cena muito interessante, boa de se ver, como ela fazia isso. E houve um tempo, ela era recém-convertida, a igreja ficou sem pastor, e ela foi seduzida por uma mulher que se dizia profetisa, e ela parou de frequentar a igreja. E nesse momento, então, ela começou a sofrer perseguições e dificuldades, e se afastou completamente. Quando eu tomei posse da igreja, eu procurei saber onde é que está aquela irmã e tal, e então comecei. Eu tinha 24 anos de idade na época, então fomos e encontramos ela estava muito mal, muito mal. E ela estava tendo problemas de pressão demoníaca.
opressão demoníaca, né? E um dia estávamos na escola bíblica dominical, eu na minha classe lá, e quando eu cheguei no meu gabinete para me preparar para ir para o culto, estava um tumulto tremendo dentro da minha sala. E muita gente gritando, e Leonilda no meio, e as pessoas impondo as mãos e ordenando que aquele. Eu entrei, o que que houve? O que está acontecendo aqui? Não, a dona Leonilda está possessa, e está possessa. E eu cheguei, não, isso não pode ficar. Mandei que eles, né, se acalmassem, quem estava orando em voz alta que parasse, quem estava dando ordens para o demônio sair que se acalmassem. Eu estava assumindo aquela situação. Então eu virei para ela e disse, Dona Leonilda, e ela resmungou dizendo que não era Leonilda, né? E eu disse, olha só, eu não quero conversar com você, eu quero conversar com a irmã Leonilda. E quero dizer para você o seguinte, ela não te pertence mais, você não tem mais direitos sobre ela. Ela recebeu Cristo Jesus como Salvador e você não vai mais oprimir essa irmã. Saia dela em nome de Jesus. E ele ficou resmungando, resmungando, e ele disse, quando eu disse, ela não pertence mais a você, ele disse para mim, ela não pertence mais a mim, mas aqueles cegos que ela está trazendo para a igreja pertencem. Eles pertencem. E ela não vai continuar fazendo isso. E eu disse, vai, em nome de Jesus, sai agora, se afasta da vida dela, não perturbe mais essa irmã. E ela caiu prostrada, sentada na cadeira, estava atrás dela, e ali então começamos um novo relacionamento, né? De cantar, de louvar a Deus, agradecer a Deus por aquele livramento, e graças a Deus, né? Aquela irmã não foi mais oprimida pelo inimigo naquela situação. Então, ficou muito claro para mim, ele não pode mais contra nós, mas contra aqueles que nós estamos evangelizando, ele pode. Então, ele tenta preventivamente nos atrapalhar, atravessar o nosso caminho. Então, nós precisamos tomar muito cuidado e crer nessa palavra. Fiel é o Senhor que vos confortará e guardará do maligno. Então, se isso não fosse necessário, Deus não teria dito essa palavra para nós. Então, nós precisamos nos fortalecer em Cristo. Ele é fiel. Pai de amor, ajuda-nos a sermos também fiéis, obedientes ao Senhor, crentes no Senhor. Dá-nos, ó Deus, vitórias sobre as tentações, sobre o inimigo, sobre o maligno que tão de perto nos rodeia. Ajuda-nos, ó Deus, nas nossas fraquezas, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Temos todos um bom dia.